Olá, este é o segundo vídeo que eu vou falar sobre as gestantes na unidade de terapia intensiva. Então, é o atendimento às gestantes em UTI. Então, vamos lá. O que é uma unidade de terapia intensiva? Bom, é um local específico para atendimento a pacientes graves, em estado grave. E esta unidade de terapia intensiva, ela está dentro de um hospital. Então, a equipe, aqui eu vou falar da equipe de enfermagem, né, que atende esses pacientes, eles devem ter habilidade, capacitação e autoconfiança para proporcionar o melhor atendimento possível, porque o atendimento, ele é baseado em emergências. Então, os profissionais têm que estar preparados para esse tipo de atendimento. Então, a unidade, ela também deve estar composta por todos os materiais e equipamentos que são necessários aí para ter um bom atendimento. Aqui eu mostro uma unidade de terapia intensiva. Os leitos eles são separados por boxes e aí nós temos também unidades para adulto e para criança, né? Esses boxes são essas cortinas mesmo, né, para separar os leitos. Então, os materiais para atendimento de gestante, os materiais específicos, nós precisamos, além de todos os materiais de uma UTI geral, nós temos que ter um monitor, né, fetal. Então, nós temos que ter um cardiotoco para fazer uma cardiotocografia fetal. E temos também que ter um detector fetal, que seria o sonar, para fazer também uma monitorização fetal intermitente. Então, esses dois aparelhos são necessários para atendimento de gestantes nas unidades de terapia intensiva. Bom, há muitos equipamentos nas unidades de terapia intensiva e todos os profissionais que atuam neste local devem ter conhecimento suficiente de sua utilização, bem como de sua manutenção. Então, os profissionais que atuam nessas unidades devem constantemente estar se capacitando com cursos de aprimoramento, porque os aparelhos específicos de UTI, eles também vão se modificando ao longo do tempo, vão melhorando, né? A tecnologia ela avança muito rápido. Então, os profissionais também têm que acompanhar, né, esta evolução de equipamentos e se prepararem para isso. Bom, mas apesar de toda a tecnologia específica e assim de ponta em uma unidade de terapia intensiva, o grande diferencial sim, são os profissionais que atendem nestas unidades. Bom, aqui eu vou apresentar alguns materiais. Eu tenho um monitor cardíaco. Esse monitor ele fornece batimentos cardíacos, né, do paciente, pressão sanguínea, temperatura, frequência respiratória, saturação de O2 e nível de gás carbônico. Este monitor é um equipamento que faz a leitura de todos os sinais, de todos esses sinais vitais que eu citei, em tempo real. E ele mostra aí na tela, numa tela assim mesmo que está aí nesse aparelho, e mostra também os alarmes, tanto visual quanto sonoro. É um monitor muito bom. Aqui eu tenho outros aparelhos, outros materiais de UTI. Então, eu tenho à esquerda, eu tenho um aspirador traqueal manual, um respirador no centro e um desfibrilador e cardioversor aqui do lado direito. Então, eu tenho materiais também para sondagem vesical de demora e catéteres para fixação dessa sondagem. Eu tenho que ter máscara, né, de respirador, sondas vesicais de todos os números e também materiais de intubação orotraqueal. Todos esses materiais devem estar disponíveis para utilizar nas unidades de terapia intensiva. Bom, eu vou contar uma história clínica de uma gestante
com 33 semanas de idade estacional, e ela foi até o hospital referindo dor, né, cefaleia, náuseas, dor em baixo ventre e região lombar. Então, trata-se de uma gestante, e ao exame obstétrico, identificou a frequência cardíaca fetal 160 batimentos por minuto, a dinâmica uterina 2 contrações em 10 de duração de 30 segundos, e ao toque o colo estava imperve, ou seja, não há dilatação. Os sinais vitais identificou a PA dela estava, que é a pressão arterial 160 por 110, respiração 20, temperatura 36. Mas ela também tem um edema generalizado. Então, imediatamente, essa paciente, né, gestante, ela não é uma parturiente, porque o colo está impervio, e aí ela não tem dilatação. Então, ela foi admitida na unidade de terapia intensiva, porque ela está com um diagnóstico de pré-eclâmpsia. Quando eu vou atender uma emergência, eu tenho que lembrar do MOVE. O MOVE é um mnemônico que usamos para um atendimento. Então, nós temos aqui o monitoramento de sinais vitais, o O é a oxigenação. A princípio, a gente utiliza catéter. O V é venoso, porque nós temos que manter um acesso venoso. E o E de coleta de exames laboratoriais para avaliar as condições do paciente. Então, eu fiz uma assistência aqui baseada no SAI. Então, nós temos a ação e a justificativa. Então, por exemplo, MOVE, né? Eu lembrei do MOVE, então eu coloquei aqui em negrito a monitorização cardíaca e oximetria de pulso. Por quê? Porque eu tenho, a justificativa é manter os níveis hemodinâmicos estáveis. Então, eu tenho, através dessa monitorização, eu tenho a detecção rápida de arritmias, visualização constante de todos os sinais vitais. Manter um catéter nasal com oxigênio. Geralmente é colocado a princípio 5 litros por minuto e depois é reavaliado a necessidade da gestante. Aí por quê? Porque eu preciso manter a oxigenação materna, porque também vai fazer uma oxigenação no feto. Vai evitar assim a hipóxia e a anóxia fetal. Na sequência, eu tenho aqui manter acesso venoso para coleta de exames e para infusão de medicamentos endovenoso. Então, por quê? A justificativa é coleta de exames de sangue, tais como hemograma, ácido úrico, creatinina, ureia, função renal, etc. Então, eu preciso estar avaliando a função renal e a função hepática e cuidar para que não haja uma evolução para a síndrome HELP, que é uma complicação da pré-eclâmpsia, da eclâmpsia, né? Da pré-eclâmpsia e da eclâmpsia. Manter a hidratação, esse acesso venoso também vai manter a hidratação da paciente. O outro cuidado é a monitorização do feto, porque tanto da ausculta fetal intermitente, que eu faço com sonar, quanto fazer uma cardiotocografia fetal diária. Por quê? Porque eu preciso avaliar o bem-estar fetal diariamente, para identificar se há sinais de sofrimento fetal. Bom, o quinto cuidado é manter a gestante em posição de Fowler, que é semi-sentada, ou em um decúbito lateral esquerdo. Por quê? Porque melhora o fluxo sanguíneo pela descompressão da veia cava inferior. Evita aí a síndrome da hipotensão supina materna. O sexto cuidado é manter uma sonda vesical contínua, né, sistema fechado. Seria aquela sonda vesical de demora, que é conhecida como sonda vesical de demora, para controle do funcionamento normal da função renal, né, controle da diurese aí. E também para a coleta de urina para exames. O sétimo cuidado é eu tenho que pensar que uma gestante com pré-eclâmpsia pode evoluir para a eclâmpsia, então eu preciso manter um ambiente calmo, e de preferência com pouca iluminação, e esta iluminação diretamente na gestante não é permitido, e principalmente manter uma penumbra, se possível. Os ruídos excessivos, eles desencadeiam crises convulsivas na gestante.
E o estresse também deve ser evitado. Por isso que eu preciso de um ambiente calmo. O 8º cuidado é manter as gestantes sempre bem informadas quando elas estão conscientes. Então, gestantes conscientes podem ter conhecimento do seu estado geral e do estado geral do bebê, porque vai trazer sempre mais tranquilidade. Então, é isso. Se você gostou, acesse o meu canal. Se você tiver dúvidas, entre em contato, deixe sua mensagem. E se você quiser sugerir algum tema, vamos lá. Muito obrigada e até o próximo vídeo.